Lula declara guerra diplomática a Israel e se consolida como o maior aliado internacional do Irã. Isso mesmo que você ouviu. E Israel alerta Lula: nós estamos em todos os lugares do mundo, se referindo ao Mossad, o serviço secreto de Israel. O presidente Lula declarou abertamente, por meio de ações e discurso, o que o governo de Israel está fazendo contra o povo palestino não é guerra, é genocídio. Uma postura de confronto direto ao Estado de Israel e consolidação de uma aliança estratégica com o Irã. Ao longo dos últimos 2 anos, Lula intensificou severas críticas contra Israel, ignorando sistematicamente os atos cometidos por grupos aliados ao regime iraniano, mesmo diante de ataques massivos contra civis israelenses e da escalada militar entre Teherã e Tel Aviv. Essa postura culminou recentemente com o ingresso oficial do Brasil na ação movida pela África do Sul na Corte Internacional de Justiça, que acusa Israel de genocídio em Gaza. Uma iniciativa duramente criticada por Israel e por diversas democracias ocidentais. As tensões explodiram após o ataque coordenado lançado no final de 2023 por grupos armados da faixa de Gaza, que invadiram o território israelense e provocaram milhares de mortes de civis. Israel identificou o Irã como principal financiador, organizador e provedor de armamento desses grupos, que incluem o Hezbollah do Líbano, os Houthis do Iêmen e diversas milícias xiitas na Síria e no Iraque. Durante semanas, Israel foi alvo de uma campanha de mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e drones kamikaze, em um cerco estratégico promovido por grupos não estatais que operam sob orientação e patrocínio direto do Irã. Diante dessa ameaça existencial, Israel lançou no início de 2025 um ataque massivo às instalações nucleares iranianas, que ficou conhecido como a Guerra dos 12 Dias. A ofensiva incluiu ataques cirúrgicos que dizimaram a Força Aérea do Irã, neutralizaram complexos subterrâneos de enriquecimento de urânio e destruíram os sistemas de defesa aérea. O Irã respondeu com centenas de mísseis, inclusive de modelos hipersônicos, que atingiram cidades israelenses, causando danos significativos. A escalada só foi interrompida após intervenção dos Estados Unidos, com o uso de bombardeiros estratégicos B-2 Espírito para atingir estruturas nucleares iranianas e a imposição de uma trégua imediata exigida por Donald Trump, então presidente americano. Durante esse cenário tenso e altamente volátil, Lula manteve sua retórica contrária a Israel, condenando os ataques israelenses e ignorando os ataques realizados pelo Irã e seus aliados, mesmo após a comprovação da responsabilidade direta de Teherã no financiamento e coordenação dos grupos armados que promoveram os massacres em solo israelense. A parcialidade ficou ainda mais evidente quando Lula se recusou a condenar o Irã publicamente ou a reconhecer a gravidade do programa nuclear iraniano, que, segundo agências de inteligência ocidentais, estava há meses de alcançar capacidade plena de produção de armas atômicas. A ofensiva diplomática de Lula contra Israel se intensificou com o anúncio da adesão formal do Brasil à ação judicial na Corte de Haia, que acusa o Estado judeu de genocídio. A decisão causou forte indignação em Tel Aviv, que classificou o gesto como uma falha moral histórica e um ato vergonhoso. Como agravante, o governo Lula retirou o Brasil da Aliança Internacional em Memória do Holocausto, uma organização criada para preservar a memória das vítimas do genocídio nazista. A medida foi duramente criticada por organizações judaicas, autoridades internacionais e pela Organização dos Estados Americanos, que viram na atitude brasileira um revisionismo perigoso. Alguns críticos acusaram o governo de ter reações com tons nazistas ao ignorar deliberadamente o Holocausto. O assessor especial da presidência, Celso Amorim, deixou claro que a intenção do governo é manter relações mínimas com Israel. Amorim defendeu publicamente a suspensão do acordo de livre comércio com Israel e declarou que o Brasil não deve aceitar o novo embaixador israelense indicado para Brasília. Segundo ele, não há intenção de dar o agreement, ou seja, o aval necessário para que o diplomata assuma o cargo. Ao mesmo tempo, Amorim deixou evidente que o Brasil não vê problemas em estreitar laços com o Irã,
mesmo com o histórico de repressão do regime iraniano, apoio a grupos armados e ameaças constantes à existência de Israel. Lula tem demonstrado uma coragem rara e questionável ao desafiar abertamente não só Israel, mas também o poderoso serviço secreto israelense, o Mossad. Historicamente, líderes que apoiaram o Irã com veemência ou se aliaram a seus grupos armados acabaram alvos de operações clandestinas, sabotagens ou assassinatos. Lula, por sua vez, parece desconsiderar esse histórico e declara seu apoio ao regime iraniano sem meias palavras, sinalizando ao mundo que o Brasil abandonou qualquer pretensão de neutralidade diplomática em prol de um alinhamento claro ao bloco antisionista. Essa guinada radical na política externa brasileira gera preocupações crescentes dentro e fora do país. Analistas alertam que Lula está conduzindo o Brasil a um isolamento internacional arriscado, com potencial para atritos econômicos com os Estados Unidos e sanções multilaterais. Além disso, essa postura pode comprometer a segurança de brasileiros no exterior e prejudicar parcerias estratégicas em áreas como defesa, tecnologia e comércio. O posicionamento do presidente brasileiro, ao se unir politicamente ao Irã e declarar uma guerra diplomática aberta contra Israel, revela um redesenho completo dos eixos geopolíticos do Itamaraty. Um alinhamento que não apenas rompe com a tradição diplomática histórica do Brasil, mas também coloca o país no centro de uma das maiores disputas globais do século XXI. Deixe seus comentários nesse vídeo.